Fala galera, tudo em cima? Espero que sim. Bem-vindos aí novamente ao canal. E agora, olha só que presentão, hein? Estou aqui com 18 exercícios contextualizados a respeito de funções afim para a gente poder fazer, beleza? Bora lá então? Bora então começar. Ó, em um restaurante, o quilo da comida custa R$ 55. Dessa forma, responda o que se pede. Letra A. Determine uma expressão que relacione o preço pago com a quantidade ingerida. Bom, aí no caso, então, eu vou chamar o preço pago de P e a quantidade ingerida de X, ok? Como custa R$ 55 o quilo, então eu vou pagar R$ 55 vezes o quilo, né? Se eu comer meio quilo, por exemplo, ficaria R$ 27,50, tá certo? Letra B. Quanto se pagaria para comer 450 gramas? Bom, como aqui o meu X está em quilos, então eu tenho que jogar isso aqui em quilos, ou seja, 0,450 ou 0,45. Logo, seria então 55 vezes 0,45, ok? Fazendo a conta aqui de cabeça, ó, 55 vezes 0,45, R$ 24,75. Questãozinha aberta, então é bom ter a resposta completa, né? Com R cifrão, tudo bonitinho. Letra C. Quanto se pagaria para comer 800 gramas? Bom, então aqui ficaria 0,800 ou 0,8. Portanto, 55 vezes 0,8. Daria, então, R$ 44, né? Lembrando que falando em dinheiro é sempre duas casas depois da vírgula. E a letra D, e última, quantos gramas aproximadamente conseguir-se-ia comer com R$ 50? Então, agora R$ 50 é o valor a ser pago. Então, o nosso P é 50, que é o Y, né? Então, isso aqui vai dar 55x. Passo o 55 dividindo, fica então 50 dividido por 55. Simplificando por 5, dá 10 sobre 11, né? Aí, ó, 10 sobre 11. 10 sobre 11 é aproximadamente, fazendo aqui de cabeça, 0,90, ou seja, aproximadamente 0,909 quilos, ou seja, 909 gramas de comida aproximadamente. A pergunta está em gramas, né? Então, aqui está em quilos. Logo, a sua resposta teria que ser 909 gramas, né? Aqui, ó, quantos gramas aproximadamente? Certinho? Então, essa é a número 1. Bem simples, né? Número 2. Um motorista de táxi cobra R$ 5,00 de bandeirada, valor fixo, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado, valor variável. Letra A. Escreva uma expressão algébrica que relaciona o preço P pago pela corrida, então está aqui, com a quantidade Qzinho em quilômetros. Então, seria o P de Q. Goiano adora, né? Piqui. Ó, então, é R$ 5,00 de bandeirada, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Aí, quilômetro rodado é a letra Q, então essa é a sua expressão. Letra B. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 22 quilômetros. Bom, então a gente vai calcular o P de 22. Então, é 5 mais 1,2 vezes 22. Bom, aí daria 22 mais R$ 4,40, R$ 26,40. Então, é 5 mais 26,40, ou seja, R$ 31,40. Tá? Letra C. Quanto aproximadamente poder-se-ia deslocar com R$ 40? Então, 40 é o preço pago. Então, vou igualar a minha função a 40. Aí, ó. Então, isso aqui é igual a 40. Passo o 5 subtraindo, então eu vou ter que 1,2Q vai ser 35. Ou seja, o meu Q vai ser, ó, se fosse 12, né, daria quase 3. Então, se fosse 36, aliás, né, mas é 35, dividido por 1,2, 29,16.
Então, seria 29,17 aproximadamente, né? Quilômetros. Ó. Opa, quilogramas não, quilômetros. Letra D. Construa um gráfico que modele tal situação. Bom, para a gente construir o gráfico, então, vou precisar aqui do meu eixo Y, vou precisar do meu eixo X. E nesse tipo de situação, não faz sentido nenhum a gente ter valores negativos, né? Valor pago por corrida, quilômetro deslocado e tal. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor pago, que é o eixo Y, né? Porque é o P, e a quantidade de quilômetros percorridos. Bom, basta, então, eu jogar dois valores. Como eu tenho essa expressão aqui, ó, esse cara é o meu coeficiente linear, né? Vou fazer até de outra cor aqui, ó. Então, é onde corta o eixo Y. Então, eu vou ter aqui na altura 5 já, olha lá, o meu pontinho, meu primeiro pontinho. Daí, eu já joguei valores, ó, joguei 22, o resultado deu 31,40, né? Então, para 22 quilômetros, vamos pôr por aqui assim, vai dar um total de 31,40. Então, vou colocar o 31,40 aqui, ó. 31,4. Pronto. Como isso daqui é uma função afim, então vai ser uma reta passando assim, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a espessura e vamos mudar a cor. Olha lá. Tá dessa forma aí. Isso aqui é uma função contínua, por quê? Porque eu posso ter valores quebrados, posso pagar valor quebrado sem problema nenhum, tá certo? Então, essa é a número 2. Aí, ó, prontinho para nós. Beleza? Bora para mais. Número 3. O salário de um vendedor é composto de uma parte fixa no valor de 1.800 mais uma variável de 2% sobre o valor das vendas do mês. Letra A. Escreva uma expressão algébrica que relacione o salário recebido com a quantidade vendida em reais. Bom, então vou falar que o salário recebido é o S e a quantidade vendida é Vzinho. Então, o que ele ganha? Ele ganha um fixo de 1.800 mais 2% sobre o que ele vendeu. Aí, ó. Então, a gente pode colocar até 0,02, né? Para deixar tudo numa linha só. Então, essa é a expressão. Letra B. Caso ele consiga vender 70 mil, então isso aqui é o 70, qual vai ser o seu salário? Ó, então, S de 70 mil vai ser, então, 1.800 mais 0,02 vezes 70 mil. Bom, se 10% dá 7 mil, então 2% vai dar 1.400, né? Essa conta aqui, ó, porque 2 vezes 7 é 14. Então, 1.400 com 1.800, R$ 3.200. Então, esse seria o seu salário. Letra C. Quanto ele precisaria vender para conseguir um salário de R$ 4.000? Então, isso aqui agora é 4.000, né? Portanto, no lugar do S, eu coloco 4.000. E aí, nós vamos ter 1.800 mais 0,02V. Passo 1.800 para cá subtraindo, vai ficar 2.200. Ó. 2.200 dividido por 0,02V. Aí, basta passar o 0,02 dividindo, que o V vai dar, vou fazer aqui de cabeça para vocês, ó. 2.200 dividido por 0,02. R$ 110 mil. 1, 2, 3, 0, 0. Então, ele precisaria vender, no mínimo, R$ 110 mil. Certinho? Próximo, número 4. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 200, mais um variável de 1,20 por peça produzida. Então, a gente sabe que está rolando isso aqui, ó. Ele tem um custo de 200 e aí ele gasta mais 1,20 por peça produzida, né? Então, é isso aqui que ele está gastando. Qual é o custo na produção de 5.000 peças? Bom, então, como eu estou trabalhando com o custo, então eu vou deixar os dois valores positivos, né? Que eu quero saber quanto é o custo. Então, vamos chamar isso aqui de... Tem um custo de 200, custo variável. Então, vamos chamar de C. C de P, né? P é peças, ó. Então, o que a gente tem? Qual é o custo na produção de 5.000 peças? Então, eu tenho que fazer o C de 5.000. Olha lá. Então, isso vai ser 200 mais 1,20 vezes 5.000. Bom, 1,20 vezes 5.000 dá 6.000, né?
Então, vai dar R$ 6.200. Aí, ó. Beleza? Quantas peças podem ser produzidas com 25 mil? Bom, então agora eu tenho 25 mil. O meu C é 25 mil. Ó. Então, 25 mil vai ser igual a 200 mais 1,2P. Passo 200 para cá, subtraindo, fica 24.800. E agora eu passo 1,2 dividindo. Ó, vamos fazer aqui de cabeça. 24.800 dividido por 1,2, 20.666 peças. Ó. Então, 20.666 peças. Por que a gente não vai arredondar? Porque eu quero saber quantas peças eu produzo com isso. Eu não consigo produzir a peça de número 20.667, porque está faltando dinheiro. Tá certo? Então, o contexto é importante nisso daqui. Número 5. Uma empresa de plano de saúde propõe a seus clientes as seguintes opções de pagamentos mensais. Plano A cobra 100 mais 20 por consulta. Ó, então, eu já vou montar aqui as duas expressões para os planos. Eu vou chamar de Azinho o quanto se gasta no plano A. E aí, por consulta. Então, A de X. Cada X é a consulta, tá? Então, aqui a gente paga 100 mais 20 vezes X, porque depende do número de consultas, né? Já aqui o plano B vai ser Bzinho, número de consultas é o mesmo, né? Então, ele paga 120 mais 12 por consulta. Analise os planos com o intuito de demonstrar em quais condições um ou outro é mais vantajoso. Construa ambos os gráficos em um mesmo plano cartesiano que modele tal situação. Bom, neste caso aqui, tem várias maneiras de fazer. Você pode ir jogando valores e tal, mas a maneira mais interessante é a gente igualar os dois planos, tá? Ó, a gente iguala os dois planos. Para ver o seguinte, quantas consultas eu tenho que ter para que eu pague a mesma coisa, né? Se não der um número inteiro, não tem problema. Ó, aí passo 12x para cá, tira do 20, fica 8. Passo 100 para lá, tira do 120, fica 20. Ó, o que a gente vai ter aqui, então? Vai ser 20 oitavos, que vai dar 10 quartos, que vai ser 2,5. Então, a partir de 2 consultas e meia, um vai ficar maior que o outro. Como não existe 2 consultas e meia, então o que acontece? A partir da terceira consulta, alguém vai disparar. Quem vai disparar? Bom, a gente vê então quem começa mais barato. Ó, na primeira consulta, eu vou pagar 120. Por quê? Porque esse x vai ser 1, então vai ficar 100 mais 20, que dá 120. Na primeira consulta, aqui, jogo 1 aqui, ó. 12 vezes 1 é 12, mais 120, 132. Então, aqui está mais caro na primeira consulta. Então, esse cara, ele vai ser mais caro nas duas primeiras consultas. Já na terceira, vai dar melhor para o outro, né? Vamos fazer o teste aqui. Ó. Então, se x for igual a 3, ó, 20 vezes 3, 60. 60 mais 100, 160. Então, isso aqui paga 160 na terceira consulta. Multiplica por 3, vai dar 36 mais 120, 156. Ó, aqui já ficou mais em conta. Tá vendo? Ele estava mais caro, mas a partir da terceira ele fica mais em conta. Então, vamos analisar aqui. Ó. Então, a partir da terceira consulta, o plano B fica mais em conta. Ele é mais vantajoso. Logo, na primeira e segunda consulta, você usa o plano A. Bom, como que a gente construiria, então, gráficos modelando aqui as duas situações? A gente poderia fazer assim, ó. Vamos pegar aqui. Como não existe uma quantidade negativa de consultas, então eu não vou pegar a parte negativa do gráfico. Então, aqui é x para consultas e aqui é o preço que fica, tá? O plano A, eu vou colocar de alaranjado. Então, vamos lá. O plano A ele já sai com R$100. Então, se você não fizer nenhuma consulta, você já paga 100. Aí, se você fizer uma consulta, você paga 120. Ó, uma, aí dá 120. Se você pagar duas consultas, aí já fica 40 com 100, 140. E assim vai, né? Ó.
meio alinhadinho, né? Completamente alinhadinho, na verdade. Só que a gente não pode ligar os pontos. Por quê? Porque não existe uma consulta e meia, tá? Aí o outro eu vou colocar de rosa. Então, o plano B, ó, vamos lá. Se eu não pagar nada, ele já começa com 120, que é exatamente o valor com uma consulta aqui, né? Ó, já começa com 120. Depois, se eu fizer uma consulta, ele já dá 132, né? Tá vendo que aqui a distância está de 20? Se fosse 20 para cima, seria 140. Então, ele vai ficar um pouquinho mais para baixo, né? Vai ficar tipo assim, ó. E aí ele vai ficando mais para baixo ainda. Por quê? Porque a partir da terceira consulta, esse cara aqui ele é mais vantajoso, né? Aí ele começa a ficar do lado de baixo. Deixa eu só tentar alinhar aqui. Vamos fazer aqui assim. Tem que ficar alinhadinho, né? Ó. Vai ser uma coisa desse tipo assim, tá vendo? Então aqui é 3, aqui é com 4 consultas e assim vai. E a gente não pode ligar os pontos, né? Porque, como eu falei, não existe uma consulta e meia, tá certo? Bora para o próximo. Em uma determinada loja, o salário mensal fixo de um vendedor é de R$ 2.400. Além disso, ele recebe R$ 12 por unidade vendida. Ou seja, letra A, expresse o ganho mensal S desse vendedor em função do número U de unidades vendidas. Ó, então, ele ganha R$ 12 por U vendido, mais 2.400 fixos. Pronto. Letra B. Quantas unidades ele deve vender para receber um salário de 7.000? Então, isso aqui é 7.000. Então, vou igualar a minha função, que é essa daqui, a 7.000. Bem simples, né? Então, isso aqui dá 7.000. Passo 2.400 subtraindo, então vai ficar 4.600, né? Então, 12U vai dar 4.600. Ou seja, quantas unidades a gente tem que vender? Ó, passo 12 dividindo. Deixa eu fazer a conta aqui de cabeça. Dividido por 12. 383,3333. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Se ele vender 383 unidades, ele não vai conseguir alcançar o salário de 7.000. Ele precisaria vender uma unidade a mais, né? Porque aqui, ó, tá 33,33, né? Então, só com 383 ele não alcança, ficaria faltando 33% ainda de uma venda. Ou seja, então, essa é a resposta da conta, mas a resposta do exercício fica sendo 384 unidades vendidas. Tá? E aí você responderia aí, portanto, ele deve vender 384 unidades. Ok? Número 7. Um botijão de cozinha tem 13 kg de gás. Sabendo que, em média, consome meio quilo por dia, responda. Letra A. Expresse a massa do botijão em função do número T de dias de consumo. Bom, então a massa em função de T, ele tem 13. Só que ele vai perdendo meio quilo a cada dia que passa. Então, fica dessa forma, certo? Letra B. Esboce o gráfico dessa função. Bem tranquilo, né? Aliás, eu vou fazer a letra C primeiro, porque está pedindo ali, ó, depois de quantos dias o botijão estará vazio. O que é o botijão está vazio? É a massa ser zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função e igualar a zero, para saber quantos dias leva para isso aqui chegar a zero, ou seja, esvaziar o botijão. Passo 13 para o outro lado, vai negativo, menos e menos é mais, né? Ué, 13 dividido por meio vai dar 26, né? Então, 26 dias. Quer dizer que 26 dias depois o botijão está vazio. Bom, aqui não faz sentido eu ter quantidade negativa de dias, nada disso, né? E nem massa negativa. Sendo assim, então, ó, aqui é o tempo dias e aqui é a massa em quilos, né? Não falou, né? Expressa a massa M. Não, falou. É 13 quilos de gás. Então, aqui é a massa em quilos. Bom, então, bora lá. Ó. Ele começa com 13 quilos e ele vai terminar com zero. Só que ele vai terminar com zero 26 dias depois. Pronto, morreu. Aí, ó, acabou. Esse é o gráfico que expressa a massa do botijão em função dos dias corridos. Tá certo? Fechou, então. Próximo.
Número 8. Vamos lá, ó. A água congela a 0 e a 32 Fahrenheit. 0 Celsius e 32 Fahrenheit, ao nível do mar. E ferve a 100 Celsius e 212 Fahrenheit. A temperatura em graus Fahrenheit varia linearmente com a temperatura em graus Celsius. Beleza. Bom, o que a gente vai fazer aqui então? Primeiro a gente precisa encontrar, ó, expressa a temperatura F em função de C. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Isso aqui são 2 termômetros. Esse aqui é graus Celsius. Esse aqui é Fahrenheit. Eu sei que no 0, ele é equivalente ao 32 aqui, né? Ó, no mesmo nível. E o 100, ele é equivalente a 212. Perfeito. Então, vamos supor que exista aqui uma temperatura C, que é equivalente a uma temperatura F. Ou seja, 100 menos 0, que é o delta Celsius, né? Que é 100, está para 212 menos 32, que é 180, ou seja, o todo está para o todo. Assim como esse pedacinho, que pedacinho é esse aqui? É o C menos o 0, ou seja, C. E esse pedacinho aqui é F menos 32. Olha lá. Na letra A, está pedindo para expressar a temperatura em F em função de C. Na verdade, é de F, né? Em função de C. Então, eu tenho que isolar o F. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado. Bom, então, vamos tirar um 0 aqui. 10F, distributiva, né? Ó, 10 vezes 32, que é 320, vai ser 18C. Aí eu passo esse 320 para lá. Então, vou ter 18C mais 320. E agora eu passo 10 dividindo. Tchum. Ó, o 10 já vai para lá. Dá para simplificar todo mundo aqui por 10, né? Se eu quiser sumir com o meu denominador. Ó. Então, o meu F de C, ou seja, Fahrenheit em função de graus Celsius, vai ser, ó, dividindo tudo por 10. 1,8 Celsius mais 32. Pronto. Aí, ó. Essa é a expressão que relaciona Fahrenheit com Celsius. Letra B. Temperatura do corpo humano não febril, né, é de 37 graus Celsius. Qual seria essa temperatura em graus Fahrenheit? Então, basta jogar 37 aqui em graus Celsius. Então, fica 1,8 vezes 37. Vou fazer a conta aqui de cabeça. Ó. 66,6. Mais 32, ou seja, 98,6 graus Fahrenheit. Quer dizer que 98,6 Fahrenheit equivale a 37 Celsius. Letra C. Aqui temperatura em graus Celsius corresponde a 20 Fahrenheit. Então, agora, o Fahrenheit é 20, né? Ó. Então, eu vou igualar a minha função a 20. Então, essa é a letra C e essa é a letra B, ó. Então, eu vou ter 1,8 Celsius mais 32, e isso vai dar 20 Fahrenheit. Ou seja, vai dar uma temperatura negativa, né? 20 menos 32 vai dar menos 12. Ou seja, em Celsius, isso aqui equivaleria a 12 dividido por 1,8. Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 6,66, né? Só que dá negativo. Então, vamos arredondar para 6,67 graus Celsius. É bem frio, né? Nossa Senhora. Letra D. Construa um gráfico modelando a situação para o intervalo de 0 a 100. Ué, então vamos lá. Como é de 0 a 100, eu não preciso de negativo. Como eu estou jogando Celsius para obter Fahrenheit, então eu vou colocar Celsius no eixo X e Fahrenheit no eixo Y. Bom, se eu jogar 0 Celsius, dá, na verdade, 32 Fahrenheit. Olha lá. Aí eu vou pegar os valores que eu joguei aqui mesmo, né? Eu sei que isso vai ser uma função crescente, por quê? À medida que eu aumento o Fahrenheit, eu aumento o Celsius, né? E vice-versa. Como ele pediu apenas até o 100, ó, no intervalo de 0 a 100, então eu vou fazer isso aqui já, ó. Já vou colocar a bolinha aqui.
aqui são 100 graus Celsius e aqui vai dar 212, né? Fahrenheit, agora me deu um branco, rapaz. É 212? É 212. Beleza, olha lá. Certo, então 0,32, 100 vai no 212. E tá aí o seu gráfico, prontinho. Certinho? Vamos para o próximo. Dois táxis têm preços dados por, o táxi A, bandeirada de 8, mais 1,60 por quilômetro. Vamos chamar então aqui de Azinho. Tá? Táxi B, bandeirada de 5, mais 2 por quilômetro. Obtém a expressão que forneça o preço de cada táxi. Ah, Azinho nada. Então é P de A e P de B, né? Em função da distância percorrida em quilômetros. Então, o que é o PA? Eu vou chamar aqui quilômetros rodados, vai ser X de novo, tá? Então, o táxi A, ele cobra 8 mais 1,60 por quilômetro. Acabou. O B, ele cobra 5 mais 2 por quilômetro. Acabou. Aí, essa é a letra A. Fechou. Letra B. Para que distâncias é vantajoso tomar cada táxi? É muito parecido com o exercício lá dos planos de saúde, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar. Igualando as duas, eu vejo em que momento que elas literalmente estão iguais, né? Passo 5 para cá, 8 menos 5, 3. Passo 1,6 para lá, vai ficar 0,4, né? X. Então, vou passar o 0,4 dividindo. 3 dividido por 0,4, de cabeça aqui, 7,5. O quê? Quilômetros. Então, se você for pegar o táxi e você for andar 7,5 km, tanto faz você pegar o táxi A quanto o táxi B, tá? Para que distâncias, então, é vantajoso tomar cada táxi? Bom, então é a partir de 7,5 km. Então, eu vejo quem começa menor, depois vai se inverter, né? Se eu andar 1 km, eu pago R$ 7,00. Se eu andar 1 km aqui, eu pago R$ 9,60. Então, começa vantajoso no táxi B. Aí, após 7,5 km, o táxi A se torna mais vantajoso. Beleza? Construa ambos os gráficos em um mesmo plano cartesiano que modele tal situação. Bom, aqui novamente não faz sentido eu ter valores negativos, né? Porque eu estou pagando corrida. Então, vamos fazer o seguinte, o táxi A eu vou colocar com essa cor bordô aqui, quilômetro rodado e o preço pago. O táxi A, ele já começa com R$ 8,00, né? Então, vamos colocar aqui 8. E aí eu vou fazer o seguinte, com 7,5, não, 7,5 não, vou mandar 10, que é para ficar redondo, Andando 10 quilômetros, aqui vai dar 16. 16 mais 8 vai ficar 24. Então, se eu andar 10 quilômetros, eu vou pagar R$ 24,00. Vai ficar meio disforme aqui o meu 8, né? Então, vou pôr o 8 um pouquinho mais para baixo. Então, se eu pagar 10, aqui vai ficar 24. Então, vai dar mais ou menos aqui, tá? Ou seja, então a gente vai ter uma reta dessa forma. E aqui eu vou ligar os pontos por quê? Porque eu posso pagar qualquer quantidade, até quantidade quebrada, né? Bom, o outro eu vou fazer de verde aqui, Bom, o táxi B ele começa pagando 5. Então, vou colocar aqui o 5. E aí com 10 quilômetros, vai ficar 20 mais 5 é 25, vai estar para cima, né? Então, vamos pôr que o 25 está mais ou menos aqui, Tá? Olha lá, 25. Sendo assim agora, vamos ligar os pontos. Olha lá. Só que eu vou colocar nas mesmas cores, né? Que esse verde aqui, Então, esse é o gráfico do A e esse é o gráfico do B. Aqui tem um ponto de encontro. Todo ponto de encontro a gente tem que colocar no gráfico, tá? E esse ponto de encontro eu sei que dá 7,5 km, porque eu já fiz ele, E eu preciso saber quanto que eu pago, né? 7,5 vezes 2 é 15. 15 com 5, 20. Ficou meio desproporcional o meu gráfico, mas eu não podia adivinhar também que ia ficar assim, né? Se você quiser, você pode ir colocando esses tracinhos assim, para indicar o rumo certinho dos valores, né? Aqui, Não tem problema, não. Aqui, tá aqui,
como pediu-se para colocar os dois num só, fica dessa maneira a título de comparação, certinho?